Esse é um assunto extremamente difícil e da gente hoje as perguntas foram mais difíceis. A relação dos convênios. Existem vários convênios, existem seguros de saúde, seguro e convênios, e cada um tem uma maneira de trabalhar. Tá? Nós acreditamos que todos os convênios, eles vivem daquilo que você paga todo mês. E, obviamente, que eles têm que manter um fluxo entre o que entra e o que sai. E nós precisamos entender que nós mesmos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e o Conselho Federal de Medicina, criaram regras para a cirurgia bariátrica e metabólica. Se essas regras estão certas, estão erradas, eu acredito que muitas estão erradas. Hoje a gente sabe que o IMC, aquela continha peso, altura quadrada, ele não é o melhor padrão para dizer. Se você pegar, por exemplo, um daqueles jogadores de futebol americano, eles vão ter um IMC acima de 40, 42, 43, mas é muito músculo, né? Mas numericamente eu poderia operá-lo, mas ele não tem indicação. E às vezes você vê uma pessoa com 34 de IMC, mas já está diabético, já está hipertenso e não atingiu 35, então não é. Mas as regras estão aí, estão para ser cumpridas. Essas regras de pré-operatório são passar com o seu cirurgião, passar com psicólogo ou psiquiatra, nutricionista ou nutrólogo, endocrinologista e cardiologista. E isso tem um tempo para ser feito. Tem pacientes que precisam ser melhor preparados, o psicólogo precisa de uma, duas ou mais consultas, tem pacientes que precisam fazer alguns exames do coração, outros o endocrinologista precisa fazer. Às vezes nós precisamos chamar outros profissionais, como um pneumologista, como um vascular, ou outros médicos para nos auxiliar, mas um paciente que tem a avaliação do cirurgião, que tem a avaliação da nutricionista ou nutrólogo, do psicólogo ou psiquiatra, cardiologista endócrino, daí para frente ele está pronto. O que não é aceitável? Não é aceitável que você fique eternamente, né? Um dia você passa com um dia você passa, dali 2 meses passa com o outro. Isso às vezes a gente vê, graças a Deus não são todos os convênios, a maioria deles cumpre exatamente o que tem, mas a gente vê alguma coisa e tal. Então o que você tem que entender? Você tem que entender que você tem direitos, né? A sua apólice está lá, o convênio. Se você cumprir tudo que está na sua apólice, o convênio vai cumprir tudo que ele prometeu para você. Se alguma coisa que tem, cuidado, é uma coisa que a gente vê com muita facilidade, muita facilidade não, com muita frequência. Quando você for comprar a sua apólice de seguro, de saúde ou o seu plano de saúde, informe corretamente as informações. Se você tem 100 quilos e tem 1,60 m, isso vai dar um IMC acima de 40 e provavelmente o convênio vai te pedir uma carência. A não ser que você migrou de um plano para o outro e aí ele comprou sua carência. Mas se é um plano novo, informe. Por que vai acontecer? Às vezes, alguns corretores, graças a Deus, a maioria são pessoas sérias, mas tem alguns, não, olha, vamos colocar um pouquinho abaixo, para dar um IMC abaixo de 35, que aí acontece lá, você está liberado sem carência. Aí você chega no consultório, faz toda a preparação, faz todos os exames, quando vai o documento, o convênio fala, peraí, mas ela tem um convênio há 1 ano, ou ele tem um convênio há 1 ano, e ele tinha 90 quilos, e agora, 1 ano depois, ele está com 130 quilos. Aí o convênio, por quê? Porque você não informou corretamente. Então, é muito importante que a gente, quando informe as cirurgias que nós já fizemos, o peso e a altura que a gente tem direitinho e as doenças que a gente tem. Porque aí você colocou aquilo que tem, você foi correto com a seguradora e a seguradora tem que ser correta com você. Então, essa relação é uma relação mais comercial. Eles vendem alguma coisa, você compra alguma coisa e o lucro deles, eles têm que sobreviver com isso e, obviamente, que você tem que ter a melhor saúde. Então, é muito importante que você, se você está se sentindo enrolado, vamos dizer assim, que estão protelando, que estão existem vários outros médicos credenciados
ao seu plano de saúde, outros médicos que atendem pelo reembolso, procure um outro médico e se tiver tudo certo, esse outro médico vai dizer, não, isso está tudo certo, é assim mesmo, a sequência é essa, está tudo certo, você está dentro do tempo. E se tiver alguma coisa que não está dentro do coisa, mas você, olha, você está tudo pronto, aqui está faltando simplesmente você ir para o segundo passo, que é pedir liberação. Então, é muito importante que você tenha essa relação com o seu médico. E agora, assim, mas a fulana fez uma consulta só. Então, a fulana era a fulana, ela não tinha doença A, doença B, ela tinha o fígado. E você, eventualmente, pode precisar de 3 ou 4 consultas. Então, é muito importante que você tenha essa boa relação com o seu médico e aí você vai discutindo, inclusive. Hoje nós temos direitos e direitos, eles estão lá. Se nós informamos tudo direitinho e você deu todos os documentos necessários para o convênio, óbvio que eles não vão poder fazer nenhum tipo de negativa, porque você cumpriu todos os pré-requisitos.